Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje a gente vai revisitar uma jurisprudência que ela é um pouquinho mais antiga, só que é um tema de predileção aí da FGV. E como tem várias provas aparecendo aí em que a FGV é a banca responsável, eu trouxe para a gente ver não só a ementa do julgado, mas ver os dispositivos que podem cair na sua prova, pensando aí numa prova discursiva, numa prova oral, e já a ementa a gente já pensa mais para uma prova objetiva. Só que como eu estou vendo que a FGV vem cobrando essa jurisprudência aí nas últimas provas, eu acho bom a gente dar uma revisada e ver aqui quais são os fundamentos dessa jurisprudência. Então, a temática da aula de hoje é o direito de greve por membros da segurança pública. Em 2017, o STF, em sede de repercussão geral, publicou no informativo 860 essa temática. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuam diretamente na área de segurança pública. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do CPC, para a vocalização dos interesses da categoria. Então, o que a gente sabe ali da Constituição Federal? Na Constituição, é vedado aos militares fazer greve. Então, tem dispositivos expressos referentes aos militares das Forças Armadas e às polícias militares. Em tese, as polícias civis elas ficaram silentes no texto da Constituição. Sobre essas polícias, não havia um dispositivo específico, por exemplo, lá no 144, que eles não poderiam fazer greve. Mas o STF definiu que estando, né, na parte de segurança pública, prestando serviço, prestando, né, uma atuação de segurança pública, quem integra a segurança não pode fazer greve. E a gente vai ver o porquê. Os pontos a explorar aqui, que a gente tem que explorar numa prova discursiva ou no moral sobre a greve dos servidores de segurança pública. A gente tem que lembrar que o direito de greve ele é um direito constitucional. Lá no artigo 37, inciso 7º da Constituição, está expresso ali que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Mas, em que pese em ser um direito, a gente sabe que esses direitos eles não são absolutos, né? Os direitos fundamentais, os direitos sociais ali, eles não são absolutos, eles podem sofrer restrições pelas circunstâncias do caso concreto, ou as circunstâncias de determinadas, nesse caso aqui, de determinadas categorias, que a gente vai ver o porquê que não podem fazer greve. Então, há limitações aos direitos. Aí, na redação expressa da Constituição, a gente tem ali para os militares das Forças Armadas a proibição de sindicalização e a greve, e no artigo 42, parágrafo 1º, tem essa extensão aos policiais militares. Então, pode vir uma pergunta. A Constituição Federal, ela veda o direito de greve aos policiais civis expressamente? Não, não tem aos policiais civis. Tem aos policiais militares e às Forças Armadas. E aí, se a gente for pensar numa prova discursiva, a gente tem que expor os fundamentos da decisão do STF, que é o que a gente vai ver agora. Então, no primeiro ponto dessa decisão, o STF entendeu que a carreira policial ela é braço armado do Estado para realizar a segurança pública e as Forças Armadas são o braço armado do Estado para garantir a segurança nacional. A atividade policial diferencia-se de outras atividades essenciais, como educação e saúde, porque ela não pode ser exercida por particulares, é atividade privativa do Estado. Então, voltando lá para a parte de serviços públicos de direito administrativo, vamos fazer um link com essa parte. Existem atividades que o Estado ele presta, mas ele pode delegar para outras pessoas, e atividades que o Estado ele tem que prestar exclusivamente são indelegáveis. A segurança pública é uma atividade que o Estado não pode delegar, por razões óbvias, né? Versa sobre a segurança de todo mundo, da ordem pública. Então, não pode ser delegada a particulares, é uma atividade privativa. Nesse contexto, então, a Constituição disciplinou as carreiras policiais de formas diferenciada, tratando delas em um capítulo específico, diferente dos outros servidores. E isso tem o ônus e o bônus, né? Apesar de não poder fazer greve, existem alguns requisitos, por exemplo, diferenciados da aposentadoria. Então, toda a Constituição, ela traz normas diferentes para as carreiras policiais, o que torna ela uma carreira peculiar, diferente aí dos outros servidores públicos, em que pese sermos também, né, os policiais serem servidores públicos da forma lá daquela classificação que a gente aprende de direito administrativo.
Aí o segundo ponto, né, por ser o braço armado do Estado, não se pode compatibilizar que o Estado faça greve, porque isso colocaria em risco a segurança pública, a ordem e a paz social. Como não há possibilidade de outro órgão prestar esse serviço, se entra em greve essa instituição, a instituição policial, não tem como ser substituída. Então, toda a sociedade vai ficar sem proteção, pode gerar caos público, né? A criminalidade aumentar. Então, isso põe em risco a própria sociedade. Não tem como compatibilizar esses dois institutos, esses dois direitos. E quando há conflitos de direitos, né, a gente tem aquele princípio da ponderação. Então, a greve não é um direito absoluto. E, neste caso, deverá ser feito um balanceamento entre o direito de greve e o direito de toda a sociedade à segurança pública e à manutenção da ordem pública e paz social. Então, quando dois direitos fundamentais entram em conflito, a gente tem a técnica da ponderação. Você reduz um direito e aumenta o outro na medida ali que eles ou não seja, como é que eu posso dizer, totalmente apagado, né? Vedado sua utilização. Tanto que nesse caso aqui, em que pese não poder ter o direito de greve, o STF ele coloca que o poder público ele tem que mediar para solucionar essa questão sem que os policiais eles façam a greve. Então, qualquer conflito, entre aspas, trabalhista, né? Porque não é uma relação trabalhista, mas uma relação ali estatutária, mas qualquer questão relacionada ao trabalho, remuneração, tudo que possa ensejar uma greve pelos policiais tem que ser mediado pelo poder público para fazer ali uma. Me fugiu a palavra agora, mas uma conciliação, né? Sem que seja possível para esse extremo da greve. Então, nesse caso ali, entre o direito de greve e o direito às pessoas, né, de segurança e ordem pública, prevalece o interesse público e interesse social sobre o privado individual da categoria. Então, a greve dos policiais ela é proibida não por causa do princípio da continuidade do serviço público, mas por conta do direito de toda a sociedade à garantia da segurança pública, da ordem pública e da paz social. E aqui o último ponto é que eventuais movimentos grevistas de carreiras policiais podem levar à ruptura da segurança pública, o que isso pode acarretar a decretação do estado de defesa, lá do artigo 136, e se não for suficiente para sanar, para encerrar esse estado de gravíssima ordem pública com o estado de defesa, pode haver a decretação do estado de sítio. Bom, esses são os requisitos dessa jurisprudência, ela é bem tranquila, assim, da gente ver os pontos, né? Só que é uma jurisprudência que ainda, apesar de ser de 2007, ainda vem caindo em prova. E que, ressalta, a FGV gosta muito, então é importante dar uma lida para as provas da FGV especialmente. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Até a próxima, bons estudos!